Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 21 de março, eu sou Maurício Portugal Ribeiro e estamos aqui com Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, e com Sebastião Buto, da Sigla Sul Consultores, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta desta segunda-feira traz um convidado muito especial, Gabriel Galípolo, que conversará conosco sobre os impactos da guerra da Ucrânia sobre os setores de infraestrutura no Brasil. Galípolo é ex-professor de economia da PUC São Paulo, ex-presidente do Banco Fator e consultor na Galípolo Consultoria. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho, e se você quiser começar a sua semana bem informado, curta o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. Vamos já passar direto ao nosso tema de hoje, que é o impacto da guerra da Ucrânia sobre os setores de infraestrutura no Brasil. Eu queria já passar a palavra para o Galípolo, para ele comentar o tema, e a seguir, certamente, teremos uma saraivada de perguntas, já que estamos falando de guerra, uma saraivada de perguntas para ele sobre esse tema. Obrigado, Maurício, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo, Seba, Felipe, meus amigos. Muito bom estar aqui. Pena para falar um tema que não é tão agradável, né? O tema da guerra, mas vamos explorar aqui um pouquinho, linkando até com últimas conversas que a gente teve aqui, né? A gente já nas conversas anteriores a gente falava um pouco de uma mudança de um cenário internacional. Os economistas de mercado gostam de uns nomes geralmente em inglês e bonitos para coisa simples, né? Então estava acontecendo um processo que a gente chamava de rotation trade, né? Que era esse processo de, com juros mais altos lá fora, como o juros estava subindo, até para uma recuperação econômica que vinha acontecendo nas economias centrais, e com a expectativa de saída dos estímulos monetários das principais autoridades ali, Banco Central americano, Banco Central europeu, estava se imaginando uma alta um pouco maior de juros e que isso ia acabar dificultando a vida de algumas das empresas, que são aquelas empresas que costumam queimar mais caixa, a gente diz, que são as empresas de tecnologia. Essas empresas costumam queimar caixa grande e precisam ter acesso a dinheiro barato para conseguir fazer isso. E com os juros mais altos, o que o mercado vinha percebendo é que a vida dessas empresas ia ser mais difícil. Isso já vinha beneficiando o Brasil ao longo desse ano, né? O que acontecia é que o Brasil, tanto por ser visto o real, né, como uma commodity currency, né, como uma moeda associada a commodities, e como as commodities estavam inflacionadas em função já dos choques de oferta que a gente vinha sofrendo com a pandemia, mais o fato de que o Brasil tinha sido um dos primeiros a fazer o movimento de elevação de juros e feito um desses movimentos mais intensos, ele dava um prêmio grande aqui de juros real no Brasil ainda. Isso foi provocando um influxo de capitais grande para cá. Por isso que a gente viu toda essa entrada de recursos no Brasil, que provocou a Bolsa brasileira performar melhor do que as bolsas de outros países emergentes e o real se apreciar. O que era positivo, inclusive, para os investimentos em infraestrutura, né? Aquela famosa conversa de que o Brasil estava barato, com o real apreciando. Esse movimento, geralmente a gente chama de carry trade também, né? Que você se beneficia nas duas pontas. Você se beneficia trazendo dinheiro de fora para cá, com os juros real, que te dá um prêmio alto, mais a apreciação do real perante o dólar. Então, essas duas coisas aumentam o prêmio para o investidor externo que entra aqui. Com a guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia, ele veio acentuar esses choques que a gente estava tendo nas cadeias produtivas, né? E aí, paradoxalmente, assim, o principal problema, a principal dificuldade decorre justamente do êxito do Ocidente em incorporar as economias antes dos blocos comunistas, não só soviético, na globalização, no mercado global. E aí, a partir das sanções que foram implementadas, a gente já tinha um problema já do ponto de vista de commodities localizado ali, né? A Ucrânia e a Rússia reúnem ali dois dos maiores produtores mundiais de milho e trigo. Aliás, Seba, tem uma discussão na literatura econômica brasileira que se sempre discutiu o seguinte, que o nosso vizinho, a Argentina, era a terra mais fértil do mundo, os pampas argentinos eram a terra mais fértil do mundo. E tem um economista, o Antônio Barros de Castro, já falecido, que dizia, não, na verdade, a terra mais fértil do mundo é a Ucrânia, lá tem as terras mais férteis do mundo, né? E a Ucrânia tem essa grande produção agrícola, isso já dava um impacto imediato pelas dificuldades de plantio ali, mas vindo as sanções, né, que tentam desconectar, isolar a economia russa da relação com o Ocidente, aí acrescentam diversas outras complexidades, né?
Apesar do pessoal dizer muitas vezes, não, mas a economia russa é uma economia de tamanho médio, a 11ª economia do mundo, tem lá um PIB de 1,5 trilhão, mais ou menos, de dólar, né? Representa 1,75% do PIB mundial. Muitas vezes se tenta usar esse argumento para mitigar e reduzir qual seria o impacto de uma desconexão da Rússia dentro da economia global. Mas ela tem uma presença muito forte em diversos setores que são estratégicos, que geram choques para toda a cadeia produtiva, né? Então, ela representa ali aproximadamente 11%, 12% do mercado de petróleo, do mercado de óleo, então ela tem uma presença grande, né, do mercado mundial de óleo. Ela representa mais ou menos 6% do mercado de gás mundial, mas quando eu vou para a Europa, ela representa muito. Ela é praticamente 1/3 do gás da Europa. Se eu pegar, por exemplo, a Finlândia, 94% do gás vem da Rússia. Se eu pegar a Alemanha, 49%. Se eu pegar a Itália, 46%. A Polônia, 40%. A França é mais ou menos uns 25%. Então, você tem uma dependência grande de gás dentro da Europa. A gente sentiu primeiros efeitos no mercado de óleo para depois no gás, porque o mercado de petróleo ele é negociado em mercado spot, que a gente chama. Tem compra à vista no mercado de petróleo. Enquanto que no mercado de gás, geralmente você tem contratos mais de longo prazo, de fornecimento, então isso costuma ter um impacto um pouco mais demorado do que o imediato no mercado à vista de petróleo. Para além disso, ela também tem uma presença grande, uma série de elementos no mercado de minério, né? Assim, eles têm, por exemplo, a maior produtora de níquel do mundo é russa. Por muito tempo foi a Vale, mas é uma empresa russa. Só para contar aqui um exemplo do tamanho dos problemas que a gente está tendo, inclusive com a rigidez do sistema, na semana passada, o mercado futuro de níquel sofreu muito ao longo das sanções. Você teve um dia que teve uma alta de 250% no mercado de níquel, 250%. No dia seguinte, e você, pelas regras, você deveria ter o que a gente chama de estopado a negociação, né? Interrompido a negociação, dado o tamanho da alta que aconteceu no mercado de níquel. No dia seguinte, quando você acordou, você foi ver o que tinha o que a gente chama de chamada de margem. Quando está operando no mercado futuro, você tem que depositar garantias ali a cada dia que você vai recalculando as posições ganhadoras e perdedoras conforme vão se ajustando as projeções do preço até essa data do mercado futuro. Quem estava na posição contrária, de que achava que ia cair o níquel, tinha uma chamada de margem tamanha, e eram tantos que ia começar uma quebradeira de várias instituições financeiras, inclusive. O que se fez foi meio parecido com um VAR no futebol. Você pegou e retroagiu, falou, olha, nós não estopamos os mercados, mas devia ter sido estopado. As negociações que aconteceram ontem foram canceladas, e o mercado ficou fechado durante 3, 4 dias, o mercado de níquel, por exemplo, né? E entre outros minérios que são importantes, né? Cobre, por exemplo, ela é muito importante também, e paládio, que parece ser pouca coisa, mas ele tem 44% do mercado de paládio, que é muito importante para a cadeia de chips. Ele é muito importante, paládio, para a cadeia de chips. E além dos produtos agro ali que a gente tem. O diagnóstico que a gente tem hoje do ponto de vista macroeconômico é quem sofre mais, obviamente, é a Ucrânia, que está sendo objeto da invasão ali, né? Tem gente que chega a estimar uma queda de 30%, 35% do PIB na Ucrânia, porque ela depende muito do acesso ao mar para dar escoamento e do plantio, que não se sabe se vai conseguir fazer o plantio em função da guerra. A Rússia, obviamente, também com todas as sanções que visam isolar ela do sistema financeiro, e aí acho que vale a pena também fazer aqui um parênteses, se não estiver me alongando muito, vocês me cortem, por favor, mas quando começou a lógica de que as sanções iriam migrar para limitar a negociação de petróleo, porque a primeira sanção que sai lá logo no dia seguinte da invasão, o Ocidente tomou o cuidado de dizer o seguinte, a gente vai sancionar a negociação de rublos, mas não houve uma proibição de negociação, por exemplo, de petróleo russo. Era uma tentativa de penalizar o país, né, a economia russa, mas sem interromper o fluxo de produtos e serviços para o resto do mundo. O que aconteceu 2 semanas depois, né, 1 semana e meia depois, que veio a sanção para a circulação dos produtos, é que, na minha visão, os políticos estavam meio atrás do mercado, eles ficaram atrasados em relação ao mercado, porque quando você fez a exclusão do sistema de pagamento SWIFT de alguns bancos e simultaneamente proibiu a negociação de rublos, ninguém conseguia mais encostar no petróleo russo, porque você não sabia se os bancos iam conseguir operacionalizar pagamento e os operadores logísticos não sabiam se iam conseguir tirar o petróleo russo de lá. Então, já vinha sendo negociado o petróleo russo quase que 1/3 abaixo do valor do preço do mercado internacional e, mesmo assim, não estava chegando. Então, a política meio que chegou para referendar algo que já vinha acontecendo numa tentativa de ser cirúrgico nessa intervenção, que eu acho que não foi
exatamente bem sucedida nesse processo. Então, hoje, a estimativa de queda que tem do PIB russo é de mais ou menos 10%. Ele tem de falar em 7%, mas é mais ou menos 10%. Quando eu olho para o segundo grande perdedor desse processo é a Europa. E aí impacta a gente, eu vou chegar depois nos preços aqui dos insumos, mas já em vários investidores estratégicos que costumam olhar para o Brasil, que estão ali concentrados na Europa, né? O cenário que a gente mais escuta falar na Europa é um cenário meio de estagflação ali para a Europa, né? De você ter custos mais elevados, em função especialmente dos custos de energia, que cresceram muito, que vão forçar você subir juros para tentar controlar essa inflação, mas é que é um remédio que costuma ter um efeito colateral muito negativo quando esse juros não é de demanda, é um juros de choque de oferta. Então você vai ter um crescimento mais difícil, um cenário mais adverso para crescimento e, simultaneamente, mais inflação para eles. E tem dois pontos adicionais que se colocam aí de complexidade para a Europa, que são, antes, a Europa consumia o petróleo dela e o gás e pagando em euros para a Rússia. Desde a guerra na Crimeia, em 2014, e depois em 2018, quando começam as reparações comerciais dos Estados Unidos contra a China, China e Rússia começaram um processo de desdolarização. Mas essa desdolarização foi feita em favor do euro. Então, a principal moeda no comércio bilateral entre China e Rússia hoje é o euro, e a Rússia foi trocando as suas reservas, que era metade em dólar, ela caiu para 16% e cresceu para 36%, 38% em euro. Quando veio a conjunção da sanção da Europa junto com os Estados Unidos, isso complicou a vida da Rússia, que não imaginava que a Europa ia aderir deste jeito para as sanções e complicou as reservas dela. Mas agora, para a Europa, também complica, porque ela vai, se tiver outros fornecedores de petróleo, ela vai ser obrigada a comprar em dólares, uma moeda que ela não emite, cria uma restrição adicional para ela. E o último ponto também é como ficam os fluxos migratórios no caso de uma guerra que se estenda por muito mais tempo ou que tem um desfecho ainda mais problemático do que a gente já está vendo. Então, essa é uma preocupação grande. Os Estados Unidos... Fala, Felipe, quer falar? Eu ia te fazer uma pergunta. A gente tem vários desdobramentos, Gabriel, que a gente pode discutir a partir dessa tua explanação. Não sei se você quer avançar com ela, mas eu já ia te fazer uma pergunta em relação ao mercado de óleo e gás. Em relação ao pré-sal no Brasil, diversos projetos acabaram congelados porque o preço do óleo, preço do petróleo, do barril, ele precisava ter um valor tal que viabilizasse os investimentos para que houvesse uma margem interessante que permitisse o investimento, né? Com a mudança de patamar, esses projetos se tornam viáveis ou ainda a volatilidade é muito grande para qualquer tipo de planejamento de longo prazo? Eu acho que o tema do petróleo está sendo muito essa diferença entre o que você vai fazer de um ataque de curto prazo e o que você vai fazer de longo e médio prazo. Então, assim, no curtíssimo prazo, esse choque que a gente está sofrendo agora no preço do petróleo, ele já é maior do que o chamado, registrado na literatura, choque do petróleo de 1973. Então, se eu pegar a variação de preço que eu tive, lembrando que na pandemia a gente chegou a ter preço no mercado futuro de petróleo negativo, para agora que bateu 120, né? A gente já tem uma alta no preço do petróleo superior àquela que a gente teve em 1973, com um segundo choque em 78, que foi respondido com uma alta de juros pelos Estados Unidos, que praticamente quebrou a América Latina, entre outros devedores em dólares. Quando a gente olha para as soluções alternativas, imediatamente, por exemplo, nos Estados Unidos, quando começou a discussão de que ia ter uma redução da oferta de petróleo, começou uma pressão, vamos voltar para o gás de xisto, vamos reintensificar gás de xisto, que são alternativas como essa. Mas aí, imediatamente, começa uma discussão ambiental, ou seja, a contaminação de lençol freático em função do que a gente chama de fracking ali, né, a partir do gás de xisto. Aí, o que parece que aconteceu foi que o governo americano chamou as empresas produtoras de petróleo e falou assim, bom, assim como você falou, vamos aumentar a produção, o preço está mais alto, produções em regiões onde eram menos viáveis se tornam viáveis, eu quero saber como é que vocês conseguem responder com o aumento de produção. As empresas de petróleo estão bastante escaldadas com essa oscilação do preço. Você imagina o que é? Há pouco tempo atrás está vendendo a 20, agora está 120. Não há business plan no mundo que resista a um negócio desse. O que disseram as empresas de petróleo? Bom, eu vou começar a produzir agora e eu vou começar a retirar daqui a um tempo. O que me garante que daqui a um tempo, quando eu começar a tirar, o barril não está de novo a 50? E aí o meu negócio acabou. Então, quais são as garantias que o governo americano me dá de sustentação de preço para eu fazer isso?
A partir daí, de novo, volta o tema. Nós vamos subsidiar petróleo, que é o mesmo tema que nós estamos discutindo aqui. Nós vamos subsidiar uma matriz energética que é poluente. A partir dessa discussão, se saiu para uma lógica de, em seguida, né, nesse mesmo dia o Biden deu uma entrevista, nós vamos intensificar a transição para uma matriz energética limpa, bababá. Isso tem que ser feito, obviamente, assim como aqui no Brasil. Quando a gente fala, estamos retirando impostos de petróleo, de diesel, você fala, poxa, será que faz sentido eu desonerar ou subsidiar uma matriz energética que, para usar um jargão antigo até da economia, gera externalidades negativas para a economia? Não, o certo seria você subsidiar uma matriz energética limpa, uma transição para isso. Mas no imediato, curto prazo, você vai ter que pensar em algum plano emergencial. O importante é que esse plano emergencial que tente resolver isso que você falou, de suprir uma necessidade agora de oferta imediata que a gente tem, ele seja muito transparente do ponto de vista dos custos que você está tendo com isso, inclusive fiscais, e que ele seja inserido não só como a gente costuma fazer aqui, né? A gente vai lá, faz no afogadilho uma tentativa de resolver um problema e aquilo vira uma coisa permanente e a nossa política fiscal, entre outras, vira aquela colcha de retalho, né? Você vai amontoando soluções em função de crise e não tem uma visão sistêmica do negócio. Então, eu acho que o importante seria a gente pensar, como é que a gente vai responder agora imediatamente para o choque de curto prazo? E depois pensar como é que a gente vai fazer uma saída, uma transição para algum tipo de dependência de matriz energética mais limpa nesse cenário. Nesse sentido, Gabi, é que também mudou um pouco a política internacional dos Estados Unidos, em particular em sua aproximação com a Venezuela, não? Eles eram inimigos eférrimos e, perante a falta do fornecedor do petróleo, a amizade surgiu rapidamente. Tá? Então, acho que é uma das buscas de obter uma fonte de curto prazo, tá? Sem alterar a política energética de mais longo prazo hacia uma matriz mais limpa. E o curioso disso, outro dia eu falei brincando, isso, se a gente às vezes fica aqui, né? Poxa, mas a gente teria praticamente autonomia, não temos, né? Até a questão do refino, mas somos produtores de petróleo, deveria ter uma solução mais simples, a gente tem que fazer essa discussão, é tão complicado, minoritário, majoritário da Petrobras, brigas entre entes da federação, assim, poxa, tá bom, nós estamos brigando aqui numa briga doméstica, são dores domésticas. Agora, imagine os Estados Unidos, que é tido como o maior produtor de petróleo do mundo, que está tendo que sentar com a Venezuela, com o Irã, com o Iraque e com a Nigéria, para ver como é que ele consegue aumentar a oferta de petróleo, né? E tentar suprir isso. Então, assim, é ultra complicado e é exatamente isso. Como é que eles conseguem responder? A notícia hoje é que, ainda assim, por exemplo, a Nigéria falou, eu tenho ali 2 milhões de barris que eu tenho de spare capacity que eu poderia entrar, mas eu conseguiria entrar até o final do ano. Mesmo o pessoal do Oriente Médio está dizendo, eu consigo, mas é lenta essa transição. E da mesma maneira a Europa, quando se fala, a Europa vai intensificar, né? O Harari falou, vamos fazer um plano Marshall verde, né? Vai intensificar. Você não consegue dar uma resposta de curtíssimo prazo. Quem ficou numa situação muito difícil foi a Alemanha, por exemplo. A Alemanha está dizendo, olha, eu não posso largar mão de uma coisa sem ter outra para eu segurar. Se eu fizer agora uma sanção mais forte do ponto de vista energético, o povo alemão vai sofrer mais do que a Rússia agora. Essa é a situação difícil, porque a globalização criou um tal grau de integração entre as economias que ficou muito imbricado. Se eu olhar para o Brasil, por exemplo, imediatamente quando veio, falar, o Brasil é exportador de commodities, surgiu uma ótima oportunidade para o Brasil e começou a valorizar muito a Bolsa. Ato contínuo, você falou, bom, mas eu exporto quase 50% do meu fertilizante daquela região que junta Bielorrússia e Rússia. Eu vou ter uma complicação na minha produção aqui, né? Então, essas dificuldades que a gente está vendo, os desdobramentos dadas as interconexões e uma fratura, como você falou, Seba, do ponto de vista geopolítico. Essa fratura é muito forte, especialmente no tema do congelamento das reservas, né? Isso é um tema que no mercado financeiro está se discutindo muito, isso nunca foi utilizado. Você fala, olha, você tem reservas na minha moeda e eu não vou deixar você acessar reservas na minha moeda. A gente já está assistindo um aumento de negociações em moedas diferentes, por exemplo, a Índia negociando em rublo com a Rússia, a China passou a dar swap da sua moeda para mais de 30 países, então são placas tectônicas que estão se movendo do ponto de vista geopolítico que afetam, inclusive, a visão dos investidores para o Brasil, né? De como é que eu vou me posicionar e como é que eu enxergo estrategicamente cada um desses países.
Ali, eu sei que você está nas suas considerações assim iniciais, ainda olhando a coisa de uma perspectiva muito macro, mas eu vou lhe puxar para problemas aqui bem comezinhos dos setores de infraestrutura, sobretudo esses setores que são intensivos em construção. Bom, a gente já vinha numa pandemia que estava afetando, né, de maneira muito relevante preços, né, preços como aço, preço de insumo em geral de obra, mas aço e cimento asfáltico de petróleo tinha variações muito expressivas. Já havia um movimento, inclusive setorial no mundo das rodovias, por exemplo, para pedir reequilíbrio, né, para pedir reequilíbrio dos contratos. Há várias dificuldades aqui, tá, no Brasil em relação a isso. Eu não sei o quanto é claro, acho que para os nossos ouvintes a gente já conversou sobre isso, né? Mas acho que vale a pena relembrar que a última vez que você teve uma variação expressiva do valor do cimento asfáltico de petróleo, né, antes da pandemia, foi ali naquele período a partir de 2014, né, quando a Petrobras começou a parar de subsidiar o petróleo. Existia até ali, né, durante o governo Dilma e começando mesmo no governo Lula, uma política da Petrobras de segurar o preço da gasolina, e ela fez isso junto com os demais derivados do petróleo. Mas quando chegou em agosto de 2014, a situação, o impacto de segurar o preço da gasolina estava sendo tão relevante no balanço da Petrobras que houve uma decisão de separar, né, e continuar segurando o preço da gasolina, mas, né, subsidiando o preço da gasolina, mas liberar e caminhar para um alinhamento com os preços do mercado internacional, os demais derivados do petróleo, entre eles o cimento asfáltico de petróleo, que os compradores são concessionários e entes públicos, né? Então não tinha esse efeito político que segurar o preço da gasolina tinha, então não fazia sentido continuar subsidiando isso. Então, a partir de 2014, agosto de 2014, a gente percebe a subida do preço do cimento asfáltico de petróleo no Brasil, apesar de, nesse momento, o preço do petróleo no mercado internacional está caindo, né? Está numa curva decrescente, né? E esse processo de aumento do preço do cimento asfáltico de petróleo vai até 2016, 2017, aí que novamente você realinha o preço em um novo patamar. Qual é o problema que a gente tem nas concessões e PPPs? A NTT, né, que termina sendo a referência para as agências estaduais e municipais em torno do tema rodovia, transportes terrestres em geral, mas estamos falando aqui de rodovia, não deu reequilíbrio por aquela variação do preço do cimento asfáltico de petróleo, por entender, né, que se tratava de uma variação de insumo e que os contratos, veja, a razão foi jurídica, não foi o problema de metodologia econômica, de cálculo, né, da variação para considerá-la uma variação extraordinária, imprevisível, não foi essa discussão, não foi uma discussão técnica, foi uma discussão jurídica. Basicamente, a gente até disse, olha, os contratos alocam variação de custo de insumo aos concessionários, né? E isso num contexto muito estranho, né? Que se você abrir mais para olhar o setor, porque o DENIT deu reequilíbrio nos contratos de obra, né? E o TCU aceitou o reequilíbrio do DENIT. Mas a NTT disse que os concessionários não tinham direito a reequilíbrio no caso do cimento asfáltico de petróleo. E agora a coisa é grave, né? E na verdade, no momento atual, eu acho que tem dois gaps, eu não sei o quanto é claro também para aqueles que estão nos ouvindo, por isso eu digo isso, eu sei que para aqueles que estão aqui na bancada essas coisas às vezes são claras, mas hoje há uma importação, nos últimos anos havia uma importação relevante de cimento asfáltico de petróleo da Rússia. Uhum. O pessoal, para não ficar dependendo da Petrobras, né, e do monopólio e dos preços da Petrobras, importava cimento asfáltico de petróleo
Primeira vez que eu ouvi falar nisso, eu fiquei super surpreso, porque é uma coisa é uma carga de alta densidade, né? Logística, em tese, deveria viabilizar, né? Mas os problemas aqui de preço da Petrobras viabilizam, né? Então, o pessoal usava o CAP da Rússia, que era mais barato, e supondo que a NTT, em vista da gravidade do problema, vai rever essa sua posição, né, jurídica, tem uma outra questão que precisa ser enfrentada, né, que não basta reequilibrar a variação do preço da Petrobras, tem que reequilibrar a diferença do preço do petróleo russo, porque esse não está mais disponível, né? E os investimentos estavam sendo precificados muitas vezes com petróleo russo, com CAP russo, né? Então, cara, nessa circunstância, né, o que é que você vê à frente? Qual é a sua percepção? Você trabalhou várias vezes em reequilíbrios de contrato, discutiu isso, reequilíbrios até setoriais que eram super relevantes. Como é que você imagina que a gente vai conseguir lidar com essa situação, considerando esse histórico, considerando essas dificuldades? Você sabe que é um cenário absolutamente desbravando coisa nova, então eu vou aproveitar a expertise de vocês aqui para problematizar e ouvir também, sugar aqui um pouco o conhecimento de vocês. Porque você usou algumas expressões que são muito boas ali, né? Primeiro, assim, por que a gente tem limitações para o concessionário de qualquer serviço público em conseguir repassar isso para preço? Muitas vezes tem alguma confusão, fala assim, não, é que, na verdade, esses contratos são de longo prazo, logo eu só posso fazer um reajuste de 12 em 12 meses. Pela lei do Plano Real, eu só posso fazer um reajuste de 12 em 12 meses. Na verdade, se a gente for ver, o contrato de longo prazo é com o poder concedente. Ninguém, para usar um caso do pedágio, ninguém chega na praça de pedágio e faz um contrato de 12 meses ali com o pedágio para comprar pedágio por 12 meses. A limitação, do ponto de vista da tarifa, decorre da regulação. Você está falando, isso é um monopólio natural, eu não tenho concorrência, vou usar a regulação para emular o que seria um mercado concorrencial e, a partir daí, determinar quais são as regras que se podem praticar preços. Então, eles decorrem dessa tentativa de você enfrentar um monopólio natural com a prótese, que é a regulação. Só que aí, do outro lado, você tem os insumos. E vendendo os insumos, você usou a expressão monopólio da Petrobras. Muita gente diz assim, não é, porque a gente tem mais de quase 400 players ali que estão na parte da distribuição e tudo mais. Maravilha. Mas me parece um pouco ingênuo querer dizer que não é a Petrobras que determina o preço do combustível no Brasil e a influência sobre os seus derivados. Obviamente é. Deixa eu te interromper só para dizer assim, no caso do cimento asfáltico de petróleo, pelo que eu sei, você só tem uma outra empresa que distribui aqui, que é a Greca, que se especializa em algumas emulsões mais sofisticadas, etc. Mas que o preço dela é baseado na matéria-prima da Petrobras. Então, dá no meio. O concessionário fica ensanduichado, né, Maurício? Uma situação muito particular, porque perceba, você tem uma prática quase monopolista de imposição de preço, ou seja, você recebe esse preço com pouca alternativa de você escapar para um insumo substituto ou um concorrente. Então, tem um insumo ali que vem numa prática monopolista de imposição de preço. Quem está no mercado livre, não de monopólio natural, vai tender a tentar repassar esse preço para o consumidor final. O concessionário que está no monopólio, esse natural, o outro é um monopólio não natural, mas esse é um monopólio natural, regulado, ele fica ensanduichado. Ele recebe o preço de uma prática monopolista e está impedido de repassar o preço por uma regulação que o coloca o monopólio, então ele fica no pior dos mundos. Ele está no pior dos mundos, literalmente. Aí a discussão é como é que a gente vai fazer esse processo, porque o que eu enxergo aqui hoje, Maurício, assim, os impactos devem ser pior do que o da pandemia, os impactos devem ser pior do que a pandemia, de empresas que já vêm numa situação mais complicada, porque se acumula o histórico, né? O passado está ali doendo ainda, e você vai bater de um lado no custo financeiro. Vamos lembrar que do ano passado para cá a taxa de juros de curto prazo subiu 1.000 base points. 1.000 base points. É isso que a gente está indo, estamos indo para esse caminho. Então a gente está indo com uma taxa de juros que subiu muito, ou seja, o custo de financiamento subiu desesperadamente, os insumos vão bater junto. A gama de projetos que vão demandar você abordar este tema é gigantesca. É gigantesca.
Eu não sei qual é o caminho mais adequado, se é o governo afetar isso a jusante ou a montante, entendeu? Se é melhor ele atuar na causa ou se é melhor ele atuar na consequência. Quando eu olho para as soluções que estão surgindo na causa, é curioso, e eu queria ouvir vocês em cima disso também, quando eu olho para a tal da conta de estabilização que foi proposta, que antes chamava fundo e agora é uma conta, eu olho lá e a experiência de concessões nossa faz eu me lembrar um pouco do que se foi feito em vários setores, de você criar duas tarifas, né? Uma tarifa do usuário e uma tarifa que você paga para o concessionário. Porque você está criando ali dois preços. Um preço de remuneração para a Petrobras e um preço que você vai praticar para o mercado, vamos dizer assim. Né? E que ele poderia ser positivo, poderia ser negativo, né? E você vai criando esse saldo e precisaria ter clareza de onde viria o dinheiro para cobrir essa distância quando ele fica negativo. Mas o cenário atual ele está negativo, muito negativo. Como é que a gente vai resolver esse problema? Se a gente vai resolver atacando ali na Petrobras, e aí você tem essas duas soluções, que é juntar subsídio agora para tentar atenuar, uma outra que está na mesa, até as discussões ontem que vieram com a possível troca do presidente da Petrobras colocam isso na mesa, que é uma ideia de troca com congelamento de preço efetivamente, né? E tentando segurar. Ou você tentar discutir como é que você vai tentar calcular os impactos em cada um dos contratos. Mas, de novo, como você citou desde 2014, 2015, esta ideia de o problema não é meu, isso está previsto no contrato, me parece que assim, é uma coisa também ingênua, porque ela dá a volta e nos pega por trás imediatamente, porque ela vai atacar a economia como um todo e a toda a capacidade de infraestrutura que a gente tem. Assim, né? Muitas empresas vão ter dificuldade. E eu acho, Galípolo, que é de uma dimensão que os concessionários não vão conseguir cumprir. Né? Os que estão em período de investimento simplesmente não vão conseguir cumprir. Tem um caso que eu acho que é emblemático, que eu tenho muita curiosidade para saber o que vai acontecer, que é o caso da ponte Salvador-Itaparica, né? Que tinha um capex estimado, os valores que foram publicados, tá? De, se não me engano, 6,8 bi, né? Que no período da pandemia isso subiu para mais de 10 bi, né? E aí tá em cima da mesa do governo. A ponte não começou propriamente a ser construída, né? Tá se fazendo ainda os estudos mais detalhados, etc. Vamos reconhecer que houve uma força maior e encerrar esse contrato, ou, né, vamos fazer um reequilíbrio, que é um reequilíbrio complexo, né? Para viabilizar o projeto, porque claramente é outro projeto, completamente diferente, né? Eu acho que é um problema que está na mão do governo do estado da Bahia. O governo está politicamente comprometido com o projeto, né? Tornou o projeto algo politicamente muito importante. Na eleição atual, o PT, que há anos tem o governo do estado, vai ter um desafiante difícil, né? Que é o atual prefeito que é o Neto, né? Que vai concorrer a governador, então é competitivo, né? Não será uma eleição fácil, simplesmente olhar para o outro lado e fingir que não é um problema do governo é uma coisa muito difícil nesse contexto. Então, eu estou muito curioso, eu acho que a ponte é muito emblemática em relação a esse problema que a pandemia causou, e agora, né, agravado o problema pela guerra. Ali, levando um pouco mais a uma visão de todos os setores de infraestrutura, e em particular os regulados aqui no Brasil, a gente se depara também em um cenário que é desafiador pelo fato que nós estamos em um contexto de pressão inflacionária. Já estava o país com uma alta de preços, uma preocupação do governo, num ano político, de eleições políticas, e o aumento, em particular, do petróleo, ele traz impacto em vários setores que são sensíveis à sociedade, porque vai aumentar o custo da energia elétrica, aumenta o custo do transporte e tal. Muitos desses setores que são regulados. Então, aí aparece essa problemática que traz o Maurício. Eu tenho um aumento no preço do petróleo que ele rebate em outros setores que são regulados, e ali, então, entra essa disjuntiva, ou esse dilema
entre actualizar os preços para manter o equilíbrio dos contratos e quanto isso impacta na inflação do usuário final. Tá? E em alguns setores a gente está em uma sequência de eventos não favoráveis. Indo para o setor de energia elétrica, a gente passou primeiro pela pandemia, e no meio da pandemia veio a crise hídrica, e agora que a pandemia está querendo mostrar a sua saída, vem a guerra. Então, e se han ido buscando soluções que, como ha sido financiamentos a distribuidoras, a semana passada se aprovou um financiamento de mais de 10 bi para financiar o caixa de distribuidoras que se viu afetado pelo custo primeiro pela inadimplência da pandemia e depois pelo aumento do custo da geração da energia, mas sempre são soluções que buscam, bom, temos um impacto de curto prazo, vamos a diluir esse efeito ao longo do tempo para não impactar momentaneamente o preço consumidor. Só que se vão empilhando eventos desfavoráveis, então financiamento traz financiamento. E agora aparece esta nova situação que é a que traz a guerra. Então, eu queria discutir um pouco, Gabi, em relação ao impacto que traz o preço do combustível, do petróleo, em os setores que hoje são sensíveis ao cálculo da inflação, e aí um pouco essa disjuntiva em que se encontra o governo em tentar querer controlar preços para não prejudicar o bolso do consumidor, mas, por outro lado, esse controle de preços tem que ter alguma solução financeira para não esmagar as concessões quando muitos serviços são regulados. Eu acho que você colocou o ponto aí, Seba, que assim não dá para a gente imaginar que quem vai ser o amortecedor da solução desse problema que também você colocou de um lado eu tenho uma inflação dos insumos, do outro lado eu não posso repassar totalmente para a população, seja por questões de popularidade, que o governo no ano de eleição não quer fazer isso, e não estou nem fazendo uma crítica em cima disso, acho que num regime democrático o tema de popularidade é um tema relevante, ou seja porque você também tem um ponto de vista econômico, se você começar a fazer imediatamente esses repasses, isso pode virar um gatilho para acelerar o processo inflacionário, né? Ou seja, você vai atualizando todos esses preços, isso vai reverberando e os economistas conseguiram inventar essa coisa maravilhosa, viu, Seba, que é uma inércia que acelera. Os economistas falam, é a aceleração da inércia da inflação, eles falam. Os físicos escutam isso, ficam meio chateados com a gente, né? Mas você vai gerando esse efeito. Fala, Felipe. Eu ia só ponderar, talvez uma solução para esse problema seja pensar em ser muito diligente com os reequilíbrios, mas pensar em alternativas ao repasse na tarifa. A gente já falou aqui da dificuldade que o reequilíbrio ele nem sempre contempla os aspectos financeiros, né? É que reequilíbrio econômico, você estende o prazo, mas o caixa ali que é necessário para tocar a operação, para fazer investimento, acaba faltando. Mas eventualmente pensar em soluções, né, ampliando linhas de financiamento, estendendo o prazo de concessões, redimensionando investimentos ao longo do tempo, talvez seja um formato que uma atuação diligente e rápida possa preservar o equilíbrio das concessões e evitar o repasse ao consumidor, né? A minha preocupação é com esse diligente rápido, entendeu? Quando é que a gente viu esses reequilíbrios rápidos do jeito que são necessários? Porque, como disse o Seba, assim, a gente tem esse acúmulo de problemas que vem acontecendo. O Maurício estava contando aqui, os problemas que o Maurício contou lá de 2014, 2015, não foram solucionados ainda. A gente está empilhando esses problemas faz muito tempo e você está tentando fingir que o problema não é contigo, esse problema está crescendo, uma hora você vai ter que enfrentar isso. E do ponto de vista da população, para além do gatilho inflacionário, isso que o Seba falou, assim, a população também está sofrendo com isso. A gente tem hoje um nível de inadimplência absurdo, a poupança está na mínima histórica, as pessoas consumiram a sua poupança para conseguir sobreviver. A renda está na mínima da série histórica também da população. Você pega a dívida das pessoas, 1/3 que está no cartão de crédito, 69% disso é cartão de crédito para pagar alimento. As pessoas estão se financiando em cartão de crédito para pagar alimento. O outros 25% é com contas do dia a dia, conta de luz, conta de gás. São pessoas que estão inadimplentes com essas contas da casa. Então, você está num cenário muito difícil de você fazer esse repasse para preço. Qual é a solução que a gente vai dar para esse cenário? A solução do financiamento remete a uma discussão que também é complicada, né? A gente discutiu já muito isso, né, Maurício? De uma lógica que não olha só para fluxo de caixa de projeto,
que olha para o fluxo de caixa do acionista. Porque muitas vezes você fala assim, eu estou te dando, daqui a 30 anos eu te dou mais 10. Só ver se eu chego vivo lá, né? Será que eu vou chegar vivo lá? Como é que eu vou olhar para fluxo de caixa do acionista? Que condições de financiamento? Então, esta lógica de que também todos os entes que estão afetados, todas as agências estão afetadas por esses diversos contratos, como é que vai se achar uma solução caso a caso que seja rápida? Então, a situação é uma situação realmente complexa, por isso que eu estou vendo lá fora, a solução sempre se tenta ir na causa. Tá? Como é que eu dou uma solução para que o preço não chegue tão alto diretamente ali, porque eu tento atacar isso. A solução que vai ser na consequência aqui, realmente vai ser um estouro de pleitos e processos de reequilíbrio, me parece. Maurício queria falar, né, Maurício? E assim, tem uma... Eu estou tentando lhe ajudar aqui, Galípolo, a compor esse cenário complexo, né, em que qualquer oferta de solução, nesse momento, é muito difícil. Né? Aí eu olho para o lado e vejo a ANAC nos reequilíbrios pela pandemia dos aeroportos. Você teve um reequilíbrio parcial e cautelar, né, feito em 2020, que assegurou, aliás, foi muito diligente a ANAC e a Secretaria de Aviação Civil em realizar esse reequilíbrio em 2020, no ano de 2020. Esse foi diligente e rápido, né, Maurício? Diligente e rápido, porque senão quebrariam os aeroportos. E aí, a seguir, tinha a expectativa de se fazer um processo do reequilíbrio completo, considerando todos os impactos, né, até o final dos contratos, ou pelo menos por vários anos. Né? Eis que vem uma decisão desses processos, já tem 2 processos que foram decididos, que simplesmente diz que a passagem do tempo convola risco ordinário, risco extraordinário e risco ordinário, quer dizer, uma vez que você definiu que o risco da pandemia era um risco extraordinário, e, portanto, o risco do poder concedente, todo o impacto, né, toda a cadeia causal, por mais que seja difícil estimar, mas toda a cadeia causal e todo o impacto deveria ser do poder concedente. Né? A Procuradoria Jurídica criou uma novidade aqui, que você muda, o tempo muda o que é os efeitos de evento extraordinário em efeitos de evento ordinário. Então, esse tipo de coisa está sendo feita no âmbito da ANAC, uma agência que todo mundo acha que é uma das mais sofisticadas do país. E mais, uma outra coisa que eu acho também que está sendo feita lá, ela indeferiu esses reequilíbrios completos que levavam e sinalizou nos processos que ela estava disposta a fazer reequilíbrio ano a ano, reconhecendo, olhando para trás, o impacto eventual que a pandemia tivesse naquele ano. Ela sinalizou isso. Né? Só que é muito diferente isso do direito ao reequilíbrio completo. Né? Se você pegar agora e disser assim, se a NTT chegar e disser assim para os concessionários, bom, vamos lá, eu vou esperar você ter o custo do asfalto mais alto, dos insumos mais alto, e vou ano a ano reequilibrando, se eu achar que de fato é extraordinário ano a ano. O que você faz é simplesmente o seguinte, a capacidade de alavancagem do concessionário, você reduz, o concessionário não vai poder botar esses reequilíbrios, essas expectativas de reequilíbrio nos seus balanços, né? Vão ser receitas consideradas eventuais, porque a gente sabe que basta o TCU não gostar da coisa, que a NTT vai parar de dar os reequilíbrios no ano seguinte, né? E então ninguém vai poder botar isso no balanço. E aí, quando você olha, a capacidade de endividamento da concessionária para cumprir seus compromissos caiu absurdamente. Vai cair em proporções assim, mais de 30%. Né? Você vai ter alavanca, os valores de financiamento vão ter que cair muito para se adaptar a uma concessionária que teve que enfrentar esse aumento de custos com as próprias forças. Né? Então, assim, é uma solução, é uma situação realmente difícil, né? Quando eu tenho conversado com o cliente, eu digo, olha, eu acho que nada poderá ser resolvido no varejo, né? É preciso coordenação setorial, né? Aqui é tão grave que ninguém vai deferir um reequilíbrio de uma concessão sem olhar o universo, né?
Precisa sentar na mesa, conversar sobre o problema, tentar mapear a solução e sempre... Inclusive entre as associações, né, Maurício? Assim, eu Entre acho as que tem uma associações, coisa cross ali, porque você tem um impacto que é geral. Você falou, acho que antes do programa, só para a gente sublinhar isso aqui, inclusive, não é só o cimento, asfalto e petróleo. Por exemplo, o minério de ferro está se imaginando que vai subir 20%, 30%. Qual é o impacto nisso no aço? Ou as empresas que dependem, os concessionários que dependem do consumo de diesel ou outro tipo de combustível. Vamos pensar no transporte ferroviário, ou que afetem diretamente a operação dos aeroportos. Imagina as companhias de aviação que vieram agora de uma pandemia com uma pancada dessa, o tamanho do custo operacional que elas vvão ter a partir do aumento do preço do combustível. Então, isso afeta uma lógica totalmente geral. É preciso essa coordenação. Diesel afeta obra, né? As máquinas são movidas a diesel, né? Diesel é muito importante, é um impacto bem relevante. E como você estava falando antes aqui do transporte ferroviário, né? Todo o nosso transporte ferroviário é movido a diesel. Você não tem... as grandes ferrovias de carga do Brasil não são eletrificadas, né? É diesel, né? Sebastião, e a gente falou aqui de vários aspectos que são muito importantes e desafiadores em relação à execução de contratos, né? As dificuldades de implementar a infraestrutura. Agora, tentando olhar uma outra perspectiva, a gente tem um programa de concessões, principalmente as concessões federais, o PPI, as estruturações do BNDES, tem uma carteira relevante para ser licitada ainda esse ano. A gente já comentou aqui no programa, em etapas anteriores desses programas federais, que talvez a gente tenha frustrado uma expectativa de atrair capital internacional, atrair grandes operadores internacionais para o nosso programa. E aí as explicações são diversas, mas a pergunta é a seguinte: considerando que a Rússia tem um tamanho de economia e um perfil de risco que antes da guerra era parecido com o brasileiro, em alguma medida a Ucrânia muito menor, mas também atrair algum capital para países emergentes, há uma perspectiva de, seja para equity, né, como investimento para operadores, ou até para financiamento, de aumento da oferta de capital e de participação de estrangeiros nos próximos leilões? O que você poderia comentar sobre isso? Eu vou pular aqui. O Seba falou, é para você, Gabi. Apesar de ter falado o seu nome, é para você. Mas acho que o Seba podia falar na sequência depois. Eu acho, meu cara, assim, do ponto de vista de investimento, para o cenário internacional, é óbvio que tem uma vinda para cá para ativos mais líquidos. Isso é uma coisa. Está tendo um movimento em cima disso. Para ativos de infraestrutura, eu acho que para equity, a gente tem aquele processo de que o Brasil está barato. Acho que existe isso, o Brasil está barato. E quando a gente vê alguns processos, por exemplo, de privatização, de ativos que já estão performando, coisas desse tipo, né? Estamos no meio da discussão da Eletrobras ali, coisas desse tipo, que, aliás, tem algumas discussões interessantes para falar sobre esse tema da Eletrobras, sobre valuation e coisa e tal. Mas eu acho que é uma coisa. Para os investimentos do ponto de vista macroeconômico, eu estou falando a separação, uma coisa é comprar titularidade patrimonial, transição patrimonial. Outra coisa é fazer investimento que vai criar nova capacidade, o projeto Greenfield, que tem novos investimentos e tudo mais. O cenário, para mim, que a gente precisa analisar é isso que você falou. Qual é o bolso que a gente vai ter acesso? Bom, o bolso que a gente vai ter acesso é um bolso para financiamento internacional. A gente já conversou aqui várias vezes quais são as complexidades que a gente costuma ter do financiamento internacional. É preciso que exista algum tipo de correlação na remuneração do concessionário com a moeda internacional que foi acessado o financiamento para garantir a necessária harmonia entre variações do ativo e passivo. Então, acho que esse é um ponto primeiro. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai estabelecer essa correlação? Quando eu olho para a oferta doméstica, aquele cenário que a gente já vem conversando desde o ano passado é o seguinte: quando você fez a correlação entre a taxa de juros praticada pelos bancos de fomento nacionais, né, especificamente o BNDES, com a taxa de juros básica da economia, e essa taxa de juros básica estava indo para o chão, ia tudo muito bem, estava ótimo, né? Caindo perto de 2, estava tudo bem. Agora, como é que vai ser essa nova correlação a partir de uma taxa de juros que está mais alta? Né? Essa taxa de juros que está mais alta envolve que essa taxa de juros que é praticada pelos bancos de fomento que financiam a infraestrutura devem acompanhar ela. É isso que a gente vai ver. Como é que esses novos players... Eu acho que assim, duas coisas. Como é que os players que ganharam concessões no prazo imediato aqui, que a gente acabou de assistir, com uma taxa de juros mais baixa,
estão se aproximando do fim dos seus empréstimos ponte e vão ter de acessar um empréstimo de longo prazo, vão estruturar o seu financiamento. Onde é que eles vão financiar e como é que eles vão estruturar seu financiamento? Ponto 1. Ponto 2. Os novos. Esses novos vão olhar e de que maneira que eles vão conseguir incorporar isso. Porque vale também te fazer um breve parênteses aqui de um tema que é um pouco mais acadêmico, e não vou querer abrir muito essa janela, mas a metodologia que a gente utiliza para calcular a rentabilidade de projetos, ela olha para trás, ela não olha para frente. Toda vez que a gente calcula ali como é que a gente faz a TIR, ela vai pegando números históricos. E o problema é que quem está tomando a decisão não está olhando para o retrovisor, está olhando para o para-brisa. Ele fala assim, bom, qual é as alternativas de rentabilidade e custos que eu tenho em função disso no olhando para frente? Então, de um lado, para a equity, eu acho que sim, a gente pode ter uma visão de que o Brasil está barato e vale a pena entrar no Brasil. Isso pode fomentar e ajudar, eu acho, um pouco essa discussão das aquisições de ativos e coisas desse tipo, acho que isso ajuda. Para os investimentos novos, aquilo que a gente chama de investimento macroeconômico, eu ainda quero assistir para ver como é que vai ser a reação de um juros que hoje é muito mais alto do que do ano passado e de instrumentos hoje dos bancos de fomento que tendem a acompanhar isso. Você não tem mais uma taxa de juros como você já teve destacada para projetos de infraestrutura. Então, acho que o desafio passa um pouco por aí. Está no mudo, Seba. Desculpa. Agora, Gabi, olhando desde a origem dos recursos, tá? Aqui no Brasil, boa parte do capital internacional que veio em aquisições, o mercado chinês teve uma participação importante nos últimos anos. E se escuta falar de uma aproximação ou de apoio da China hacia a Rússia, tá? Nesta questão da guerra. Aí, como você acha que pode impactar o fluxo de capitais, as posições de apoio não à Rússia ou à Ucrânia, enquanto ao direcionamento do capital chinês, ok? Porque a gente conta, os setores contam com recursos que viriam da China, mas a depender da posição que tome cada país em relação à guerra China, a Rússia e a Ucrânia, você acha que pode afetar esse fluxo dos capitais ou negócio, amizade é outra coisa? Eu acho que com certeza pode. Se a gente olhar desde 2014 e 2018, a gente já viu essa mudança que você falou, Seba. A Rússia já é, há algum tempo, o maior beneficiário de investimentos chineses ali. Ela é que mais recebe esse investimento chinês e tem uma relação entre os dois ali, basicamente exportação de commodity da Rússia e exportação de manufatura da China, né? O ponto principal é o quanto, na minha visão, o quanto a China, a partir desse processo, vai se antecipar, acelerar um processo de ocupar um papel mais de potência global, inclusive nesse aspecto de internacionalização de investimento. Eu acho que esse é o ponto central, ou seja, no final, quando a gente olha para esse conflito e o fato da Europa ter se alinhado imediatamente aos Estados Unidos e ter colocado todas as sanções, eu acho que isso empurrou a Rússia mais em direção à China. A China é uma economia que não dá para praticar sanções hoje, dado o nível de importância que ela tem no comércio global. Ela é uma economia muito grande nesse sentido. A lógica agora é, este papel que empurrou a Rússia para a China vai fazer a China assumir um outro papel na economia global, onde, inclusive, vai passar a investir mais em outros países. Por exemplo, o tema que a gente falou do financiamento. Ela vai começar a oferecer linhas de crédito em outras moedas alternativas, com outro tipo de mitigação de risco cambial. Este cenário de qual é o papel que a China vai desempenhar, você tem toda a razão. Vai ser um fato ultra relevante no nosso setor de infraestrutura, porque ela tem um peso enorme no setor de infraestrutura e dado, inclusive, a integração que nós temos com ele, onde o setor de infraestrutura é importante para dar escoamento, tanto para os produtos que a gente exporta para eles, quanto a gente importa para eles, pode ter um papel estratégico importante e a gente ser foco desse tipo de investimento. Gabriel, eu não sei se é muito cedo para a gente falar disso, mas tem estimativas sobre a reconstrução da Ucrânia, a necessidade de investimentos em infraestrutura, estão estimados em cerca de 2,5 trilhões de reais. Pela própria Ucrânia, claro que tudo isso ainda tem muitas variáveis, mas eu acho que a gente pode considerar um apoio muito grande, tanto dos Estados Unidos quanto de União Europeia,
na reconstrução da Ucrânia, dependendo do cenário que no pós-guerra se estabeleça. E a minha pergunta é, nessa tua avaliação de cenário futuro, em que medida isso pode trazer algum impacto também para investimentos no Brasil, né? Se a gente olhar para quase todos os analistas políticos, o que eles diziam já desde o conflito da Crimeia é a melhor solução que tem para a Ucrânia é ter um programa forte de crescimento econômico, que a Ucrânia seja um país forte economicamente e que ela seja uma zona pouco militarizada, que funcione ali como um buffer, né? Como se fosse um certo amortecedor ali nas relações. O Kissinger fala isso muito, né? Então, só que a gente vai ver como é que vai ser financiado essa reconstrução da Ucrânia de acordo com o acordo que vai sair após a guerra, ou seja, como é que vai ser esse balanço, né? De que lado que vai se ficar esse processo. Acho que esse é um pouco da discussão que a gente vai ter que assistir, mas que vai ter uma necessidade de reconstrução do país e com um programa intensivo de ajuda internacional, eu acho que vai ser grande, e essa discussão de quanto vai ter China, quanto vai ter Rússia, quanto vai ter Estados Unidos, quanto vai ter Europa, quanto vai ter dos 4, eu acho que passa um pouco pela questão que o Seba falou. A gente está vendo um mundo que era bem mais integrado do ponto de vista global se fragmentar um pouquinho e formar grandes grupos ali, mas que é complexo. O nível de integração é complexo. A gente já está avançado no tempo, né? Eu queria agradecer enormemente a participação do Gabriel, sempre nos dando aula sobre os temas econômicos e os desdobramentos disso no nosso dia a dia. Queria, Gabriel, passar a palavra para você para fazer suas considerações finais, já caminhando para a gente aqui encerrar. Eu que agradeço, Maurício, Seba, Felipe, é um prazer estar com os amigos aqui sempre. Eu acho que esse tema ainda vai desdobrar em várias questões, vai gerar muita coisa para a gente pensar e é fundamental aqui estar acompanhando a sabedoria de vocês. Eu estou sempre aqui acompanhando para ver como é que a gente vai sair. A gente não para de entrar em calacradas, né? Vamos ter que ser criativo e pensar em coisas novas para conseguir enfrentar esse cenário, com certeza. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês, meus queridos. O InfriPauta fica por aqui. Se você gostou deste programa especial com Gabriel Galípolo, curtam o nosso canal, curta esse vídeo, curta o nosso canal para receber as notificações e voltamos na semana que vem para tratar dos temas mais importantes dos setores de infraestrutura.